Olá a todos, espero que estejam bem, né? Dando continuidade à nossa aula de microcontroladores, hoje vamos aprender como manusear as saídas digitais em um sistema microcontrolador. É claro que vamos sempre estar trabalhando na plataforma baseada no Arduino. Então vamos lá. Bom, como própria definição, né? É uma entrada digital, ela vai trabalhar com sinal digital, né, que pode ter dois estados, nível lógico alto, que seria o nosso um nível de tensão diferente de zero, nível lógico baixo, né, que seria, pode ser o nosso zero ou 0 volts. Bom, esses sinais normalmente são provenientes de sensores digitais, né, que podem ser, por exemplo, a questão do botão, né? Tem um botão, então ele pode ter dois estados, pressionado ou não pressionado, e cada um desses estados pode ser representado por uma variável lógica digital, né? Outro tipo de exemplo é os sensores utilizados na porta, né? Que são sensores que podem ser sensores magnéticos, né? Que é igual no caso do exemplo está aqui, ó. Aí eu considerando uma porta, a parte móvel dela e a parte fixa dela. E quando essas duas partes estiverem próximas, né, devido à interferência do campo magnético de uma com a outra, o sensor vai acabar detectando isso. Então tem um circuitozinho interno que vai fechar, vai permitir a passagem de corrente. Beleza? O típico exemplo disso outro exemplo, né, é uma chave head sweep, que é, por exemplo, podemos observar aqui, ó, no interior dela tem duas extremidades no qual elas não têm contato. Quando eu aproximo um ímã, né, colocar um material magnético, representado por esse ímã aqui, quando aproxima, devido à interferência do campo magnético, essas chaves acabam tendo contato e assim permite a condução de uma corrente elétrica. E quando esse ímã é levado uma região mais não está próximo mais desse head sweep, as chaves voltam ao seu estado de abertos, né, não permitindo a passagem de corrente, né. Outro sensor digital, por exemplo, pode ser o sensor de fim de curso, né, como é aqui, está mostrado na figura, que é muito utilizado no ambiente industrial. Então eu tenho alguma peça que move, quando ela chega na posição no qual nós consideramos que é o final dela, né, ela pressiona uma força aqui, e ao pressionar essa força vai mudar a posição desse dispositivo, né, que ia ficar mais ou menos aqui. Então tem um circuito interno que vai detectar isso e vai permitir ou não a passagem de corrente, dado isso, né. Por exemplo, um típico de utilização doméstica é que esse final de curso é utilizado em portão de garagem, né, para detectar, para avisar o motor, o circuito eletrônico lá, quando o portão chegou no final do curso dele, né? Assim envia um comando para parar o movimento do motor. Outro também, né, sensor muito utilizado é um sensor utilizado para nível de reservatório, para medir o nível da água. Quando o nível da água chega num certo nível, é encaminhado uma informação, né? Essa informação é uma bomba para desligar ela, né, para não encher o nosso tanque. Também tem outros, por exemplo, de presença, de toque, mas em resumo, todos esses sensores eles vão transformar alguma informação em um sinal digital, que no caso da presença seria a presença ou não presença no sinal digital. Beleza? Um ponto importante é que alguma desses sensores aí, eles não fornecem diretamente um nível de tensão, né? Que na verdade o microcontrolador ele sempre vai ler um nível de tensão. Então esses sensores não fornecem diretamente o nível de tensão. Então em alguns casos, por exemplo, botão, nós temos que preparar um circuito externo para que ele forneça um sinal de tensão dado o estado dele. Então tem dois exemplos aqui, né, de possível de um esquema elétrico, né, para que o botão fornece esse nível de tensão aí. Então tem aqui, ó, o primeiro aqui, ó, o tipo de ligação é chamado na eletrônica pull-up, que tem um botão, então é ligado a alimentação em série com uma resistência, e essa
tensão aqui, o sinal nosso de tensão após da resistência é o que nós vamos encaminhar para o nosso microcontrolador, ou seja, o que vai ser lido para o nosso microcontrolador. Então, nessa configuração, quando o botão não está pressionado, né, aqui envia uns 5 volts, pode ver que ó, tem 5 volts aqui, e quando eu pressiono o meu botão, né, agora fecha aqui, o terra chega para o VIN aqui, então chega a 0 volts aí. É pull-up porque quando não está pressionado, chega a 5 volts no nosso terminal VIN. Outro exemplo é o pull-down, quer dizer, então quando eu não pressiono o meu botão, devido a essa configuração, está chegando aqui na nossa tensão de saída, que posteriormente vai ser ligado ao microcontrolador 0 volts. E quando eu pressiono ele, né, eu vou fechar esse contato aqui. Ao fechar esse contato, o sinal no VIN é 5 volts aí. Então só essa observação, né, que alguns sensores eles são passíveis, não fornecem um sinal de tensão, que é o que é lido pelo nosso microcontrolador. Então nós vamos para esses casos é necessário preparar um circuito externo aí. Por exemplo, se fosse uma chave magnética, igual do exemplo lá, vamos imaginar uma chave magnética, o head sweep aqui, ó, os dois contatos deles. Então eu colocaria aqui, ó, por exemplo, 5 volts. Vou colocar uma resistênciazinha e ligar aqui o nosso VIN aqui. Então quando tem um ímã próximo aqui, ó, tá um ímã próximo, eu vou fechar esse contato fecha, e nossa tensão no VIN aqui, nossa tensão vai ser 5 volts. E quando não tem meu ímã, né, vamos imaginar não tem um ímã aqui próximo, essa tensão aqui vai abrir, ela vai ficar aberta aqui, né, dessa forma não tem passagem de corrente, nossa tensão de saída de VIN aqui vai ser 0. Mediante disso, então, como que eu faço para manipular nossas entradas digitais no nosso microcontrolador? Bom, como é uma entrada digital, nós devemos usar esses pinos digitais. Beleza? Que é, ó, tem até aqui para ajudar no Arduino, está até escrito aqui digital, que são esses pinos aqui que trabalham com sinais digitais. Como já vimos, um terminal, essa porta digital nossa aqui, ela pode ser entrada ou saída. Então o primeiro passo nosso aqui é, ao utilizar essas entradas digitais, é definir que eu tenho qual terminal, né, que eu vou utilizar, e definir se esse terminal ele é uma entrada ou saída. Então nesse caso eu vou definir uma porta específica, né, como uma entrada digital. Para isso nós já aprendemos na aula passada, né, basta utilizar essa funçãozinha do nosso código aqui, na nossa interface do Arduino, que é o pin mode. Eu vou indicar qual é o pino nosso, e como é uma entrada, eu vou colocar input. O segundo passo que eu tenho que fazer, uma vez definido como uma entrada, eu tenho que realizar a leitura dessa nossa entrada, né, que o fluxo de informação é do mundo externo para o nosso microcontrolador. Então, para fazer essa nossa leitura, do nosso pino, né, vou utilizar a função que é o nosso digital, porque é um sinal digital, né, que eu estou trabalhando. E agora, para ler read, eu vou colocar qual o pino que eu estou lendo, né. Então, quando eu faço isso, essa função minha vai devolver para o nosso Arduino o valor da nossa leitura, que é o nível lógico alto, né, que seria o high ou low, que aqui é o nível lógico alto, que vai ser indicado 1 ou 0 no microcontrolador. Beleza? Bom, ponto importante, como é um sinal que está vindo do mundo externo para o Arduino, né? Normalmente é bom você armazenar esse dado. Então nós podemos fazer digital read, o nosso pino, e armazenar esse valor numa certa variável, que por exemplo que o x, ou seja, o valor do nosso pino digital, né, vai estar armazenada na variável x, que vai ser um valor 0 ou 1. Beleza? Então aqui está a sintaxe que eu tirei do site do Arduino, que é a função digital read. Tem como argumento o pino no qual eu estou querendo ler e o valor de retorno dela, que
podemos armazenar no Arduino, né, seria nível lógico alto e nível lógico baixo. Então eu tirei esse exemplo aqui do próprio Arduino, da utilização de um dispositivo no qual, dado tem um botão externo, se eu apertar esse botão externo, eu vou ligar meu LED. Se esse botão não estiver pressionado, meu LED vai ficar desligado. Então, como variáveis, ele declarou 3 variáveis aqui, no qual a primeira variável está indicando o local onde está o nosso pino, o LED, né? O local do LED. A outra variável é o local onde está o nosso botão. E por fim, uma variável aqui, ó, essa terceira variável aí, é para indicar qual o estado do nosso botão, se está pressionado ou não, seja nível lógico alto ou nível lógico baixo, né? Para fazer essas declarações dessas variáveis aqui, são tudo números inteiros, então tem que ser indicada por int. E aqui começou o nosso programa. Primeiro foi o void setup, no qual é indicado, a primeira vez é indicado para inicializar as portas, indicação entrada e saída. Então, nessa linha, ele está indicando que o pino do LED pino, que é o pino 13 aqui, é uma saída, e o pino de entrada, que é o pino onde está conectado o nosso botão, o pino 7, é uma entrada. Então o nosso microcontrolador vai rodar isso uma vez só, e agora vamos entrar aqui no nosso loop, né? No nosso loop eu vou fazer a leitura aqui, ó, tá fazendo a leitura do nosso pino de entrada, e essa leitura dessa variável de entrada está sendo armazenada em val, ou seja, aqui, ó, nesse momento aqui, o nosso microcontrolador vai ver qual o nível lógico, qual o nível de tensão, né, do nó que está lá na entrada do pino, que é o pino 7, e transformar isso num valor digital, né, ou seja, se for no caso aí específico do Arduino Uno, que trabalha com 5 volts, vai transformar numa variável com valor digital 1, e se for 0 volts, vai transformar em um valor 0, ou seja, high ou low, nesse caso. E esse valor aqui nosso aqui vai ser armazenado no valor da val, ou seja, isso aqui tem um local da memória lá do nosso Arduino que vai armazenar esse valor meu. E uma vez armazenado esse valor, eu vou para a próxima linha, né, que é digital write. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está armazenado nessa minha variável aqui e eu vou encaminhar para o nosso LED do pino. Então, se essa variável for nível lógico baixo, né, então aqui vai ser nível lógico baixo. Então, o nosso pino, onde está nosso LED, vai estar no nível lógico baixo, logo o nosso LED vai ficar apagado. E se aqui for nível lógico alto, né, então vou acabar acionando o nosso LED, o pino onde está conectado o LED vai para o nível lógico alto, acionando o nosso LED, ou seja, ligando o nosso LED. Agora vamos praticar isso no nosso simulador, esse circuito aqui, vamos simular esse nosso código aqui no nosso simulador, beleza? Vamos lá então. Então, já abri aqui meu Tinkercad, já fiz mais ou menos o layout aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu conectei o push button, nosso push button, no terminal 5 do Arduino, né? O nosso sinal de entrada, né, que está chegando aqui normalmente vai ser 0 enquanto não estiver pressionado. Quando estiver pressionado vai ser 5 volts. Então, se eu olhar aqui, tem dois terminais, que é o terminal 1 e o terminal 2, né? Então, no terminal 1 eu conectei os 5 volts e no terminal 2 eu conectei a nossa resistência ligada à referência, e além disso eu saí o VN aqui, eu saí para o terminal 5. E o GND, né, ligado no GND aqui da referência do Arduino aí. É para informar que está pressionado no nosso botão, no lugar de colocar um LED externo aqui, vou utilizar o LED interno do Arduino, né, que é esse LED que está mostrado aqui, que ele está no pino 13, ou seja, se eu enviar, ele está conectado internamente na placa no terminal 13, então se eu mandar acionar o terminal 13, esse LED também vai acender, beleza? Então vamos lá no nosso código aqui. Então vamos lá no nosso código aqui. Eu abri só essa interface que é maior, né? Então fica melhor para visualizar. Então eu vou ter uma variável inicial que é do nosso LED, vou criar int LED pino 13, int, vou colocar aqui pino botão para indicar em que porta está conectado o nosso botão, que no nosso caso do exemplo aqui é o terminal 5. Beleza.
E além disso, vou criar uma variável, né, uma var, no qual, que ela é inteira, desculpa, inteira, var, no qual essa variável aí vai gravar o valor do estado do nosso botão, se está pressionado ou não pressionado. Então var, valor 0 aqui, inicializar com 0, não faz muita diferença inicializar ela, porque ela vai receber um valor, né, então ela sempre vai estar alterando. Então nossas rotinas padrões, o void setup e o void loop. Então eu vou configurar nossos pinos aqui, ó, pin mod, o nosso LED vai ser como nossa saída. Essas duas funções estão no void setup, que vai ser inicializado uma vez só, vou fazer só uma vez, definir quem é entrada e saída, isso não vai alterar, então não preciso estar aqui no void loop. Então o que vai entrar aqui vai entrar em loop aqui, né? Então eu vou realizar a leitura do nosso botão, do nível de tensão do nosso botão, então vou colocar digital read e onde está conectado o nosso botão, que nós chamamos que é o pin B, que é o terminal 5. Se eu colocasse 5 aqui também, por exemplo, também ia dar o mesmo efeito, mas eu quis colocar uma variável aqui, porque se eu alterar lá a posição do meu pino, eu não preciso ficar alterando aqui no meu código, só alterar uma vez aqui em cima, né? Que toda vez que eu for chegar, né, que toda vez que eu for fazer a leitura, pegar essa informação desse pino, vai estar aqui, tá nessa variável aí. Então eu fiz essa variável dessa leitura, mas se eu fazer aqui, eu não vou estar armazenando em nenhum lugar, então não tem como usar posteriormente essa informação, né, do estado do nosso pino. Então eu vou armazenar isso em uma variável. Então o valor que está sendo lido no nosso terminal pino B está sendo armazenado na variável x, beleza? Então a partir dessa variável x eu posso manipular essa minha variável, ou seja, eu armazenei isso e agora eu posso tirar algumas conclusões. Então o que eu vou fazer aqui? Dado esse valor do nosso x aqui, ele é alto nível baixo, né? Eu vou acionar o nosso LED, então é digital read, o nosso LED, e o que ele vai receber aqui é o valor do nosso x lá, que está armazenado do nosso x, ponto e vírgula para finalizar. Ou seja, o valor que está aqui no nosso x for nível lógico baixo, nosso LED vai ser nível lógico baixo. Se for nível lógico alto, nosso LED vai ser nível lógico alto. Beleza? Só para conferir se não teve nenhum erro de sintaxe aqui, né? Eu vou aqui, ó, mandar verificar para rodar, ó, tá tendo um erro aqui, ó, x. Tá tendo, o erro tá aqui, ó, que eu não tenho x, na verdade eu chamei como var. Então eu vou corrigir aqui, var e var aqui, ó. Agora sim. Então vou pegar esse código, vou colocar aqui, ó, no nosso simulador e eu vou rodar aqui, inicializar a simulação. Comecei aqui, ó, a rodar nossa simulação. Então, como está no nível lógico baixo, nosso LED aqui, ó, tá apagado. Agora eu vou pressionar, ó, acender o nosso LED. E quando eu soltar, vai apagar o nosso LED. Pressionei, ligou o nosso LED, tirei o meu dedo, apagou o nosso LED.